Ao analisar um defeito, devo fazer um fichamento por escrito de cada um deles? Minha amiga, se você não possui essa memória-trabalho desenvolvida, se você não consegue manter registrado em sua mente todo um mapa, um descritivo, uma organização de todos os agregados, nós sugerimos que você tenha um caderno, um quadro, enfim, uma forma de organizar isso, fazer fichamentos. Eu fiz fichamentos dos meus defeitos e observações durante um bom tempo. E sempre voltava a rememorar, a estudar condutas antigas, expressões antigas e voltava sempre a atualizar. Depois de um certo tempo, não precisei mais isso, porque realmente eu tinha permanentemente todo o quadro vivo à minha frente. Eu tinha todo o esquema já absorvido, entendido ou compreendido. Então era muito fácil identificar e saber que, nessa circunstância, fulano de tal vai aparecer, vai dizer isso, daí vem o sujeito lá, vai falar aquilo, enfim, era muito fácil se antecipar aos movimentos e às reações internas. Aí o trabalho interno realmente se torna uma maravilha, porque se tornou muito natural, muito simples, muito espontâneo. Mas no começo, provavelmente você vai ter que lançar mão deste recurso, né? Ou seja, fazer fichamentos. E não se envergonhe em fazer fichamentos, porque é uma metodologia e é uma didática que nós recomendamos expressamente. Podemos dizer que o que vemos em filmes, jornais, programas de TV em geral, ou até mesmo cenas fortes ao vivo, pode avivar os nossos egos? Bom, serve de alimento, sem dúvida nenhuma, porque os egos, como nossa consciência também, se alimenta das impressões, que chegam a eles através dos 5 sentidos. A mente é a interface que leva isso aos 5 centros ou aonde tem que levar. O ego é um péssimo secretário. Ele se apropria de todas essas impressões que os 5 sentidos captam e destinam aos seus cupinchas, aos seus amigos, né? Então, um vai engordar mais, outro vai engordar um pouco mais, outro um pouco menos, mas é claro que eles se alimentam dessas cenas todas. O mestre Samael, por exemplo, ele tinha tamanho cuidado e tamanha vigilância no olhar, que ele simplesmente, ao andar na rua, ele não olhava para os lados para ver se tinha um outdoor, se tinha um cartaz, se tinha uma capa de revista, se tinha alguma coisa em exposição. Não, ele mantinha o olhar fixo, assim, no horizonte ou para adiante, sem se focar em nada, especialmente em seres do sexo oposto. Hoje em dia, com tudo que está aí na mídia, com tudo que está nas ruas, com tudo que está nos cartazes, milhões e milhares de imagens ferem nossos 5 sentidos. Tudo isso é um prato cheio para todos os diabos que nós carregamos dentro. Se nós efetivamente não buscarmos desenvolver e ter um domínio permanente sobre os nossos 5 sentidos, que são aqueles que carregam as impressões do mundo exterior até a nossa mente, que distribui para os níveis aprofundados ou profundos. É claro que o que vai acontecer é, além de alimentar os egos, surgir efígies mentais, ou seja, entes novos, figuras vivas, que a gente chama de efígies ou imagens, que passam a viver em nosso mundo mental. E com o tempo, uma ou várias dessas efígies ou imagens adquirem vida própria e se tornam um ego. Então, se de um lado nós estamos trabalhando na purificação de nossa mente, qual é a lógica e o bom sentido de um lado trabalhar assim e de outro lado permitir que a poeira e a sujeira que está no meio ambiente invada a casa que estamos limpando? Nós temos que ser coerentes. Se nós queremos limpeza e purificação, então nós devemos saber conduzir esse trabalho, porque senão a gente arruma de um lado e o outro desarruma de outro lado. Nunca vamos terminar esse trabalho. Então, sim, devemos aprender a selecionar as impressões que nos chegam pelos 5 sentidos. De preferência, alimentar nossa essência, nossa consciência
com as impressões positivas. E aí é quando o mestre, a gnose, sempre indica o tipo de música, o tipo de imagem, o tipo de coisas que vamos ver, ouvir, sentir, ambientes a serem frequentados, etc, etc.